Há 2000 anos, as profecias do Antigo Testamento, que se referiam à vinda do Messias ao mundo, foram finalmente cumpridas. No entanto, mesmo nascendo entre o povo de Deus, os judeus nunca reconheceram Jesus como seu Salvador, e não o receberam como deveriam. O livro de João, capítulo 1, nos traz a seguinte declaração: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu. É bastante desafiador não receberam compreender o que ocorreu com a maioria dos judeus, considerando que a vinda de Jesus foi profetizada por diversos profetas do Antigo Testamento, com detalhes surpreendentes. Vamos examinar algumas dessas profecias. Foi dito que o Messias viria de uma virgem. 7, o local do seu nascimento foi detalhado em. A sua morte foi revelada com riqueza de detalhes. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Essa é sem dúvida uma das questões religiosas mais intrigantes de 53, 5 ao 7. Como explicar o fato de um povo que aguardou ansiosamente por milhares de anos pelo seu Salvador ter simplesmente ignorado e rejeitado Jesus quando ele finalmente chegou? É realmente muito estranho. Para ajudar a compreender os motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus e por que a maioria deles continua a fazendo até hoje. No vídeo de hoje, mostrarei 5 motivos que contribuíram para os judeus não reconhecerem Cristo como Messias. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A história do povo judeu é caracterizada por períodos de opressão e dominação por outros povos. Desde os tempos de Moisés, os judeus esperavam Daniel por um e outros homens de Deus. Eles enfrentaram dificuldades. Nos tempos de Jesus não foi diferente. Embora não fossem mais escravos como no passado, os judeus viviam sob o domínio do Império Romano, na esperança de serem libertos de mais um período de opressão e recuperarem sua autonomia. Os judeus ansiavam por o Messias poderoso, que viesse com glória celestial para trazer liberdade e justiça aos escolhidos de Deus. No entanto, Jesus nasceu como filho de um carpinteiro, sem riquezas ou poder político. Ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Ao testemunharem sua sabedoria e os milagres que ele realizava, os judeus ficavam escandalizados. Os judeus rejeitaram Jesus porque perceberam que ele não atenderia às suas ambições de se libertar do domínio romano e se tornar a nação mais poderosa da terra. Eles não entenderam que o propósito de Jesus era estabelecer o reino de Deus e libertá-los do domínio do pecado. Como ele disse a Pilatos: conforme mencionado anteriormente, os líderes religiosos judeus, o meu reino não eram extremamente orgulhosos, se fosse, e consideravam os meus superiores aos para demais. Evitar que eu fosse ilustrou isso muito bem na parábola do meu reino não é daqui, que eram dois indivíduos proeminentes na coleta de impostos. Jesus naquela época, os pecados dos judeus. O fariseu era orgulhoso e se vangloriava de sua justiça, enquanto o publicano reconhecia sua pecaminosidade e implorava por misericórdia. Jesus ensinou que aquele que se humilha diante de Deus é exaltado, enquanto o orgulhoso é humilhado. Jesus contou essa parábola para confrontar os judeus, que se consideravam perfeitos e sem pecado. Ao revelar a verdade a esses líderes, ele despertou a ira em seus corações. Em João, capítulos 8, versículos 41 ao 45, Jesus confronta os líderes religiosos, que afirmam ser filhos de Deus, mas rejeitam e não creem nele. Jesus declarou que se realmente fossem filhos de Deus, o amariam, pois ele veio de Deus e foi enviado por ele. Ele ressaltou que eles pertencem ao pai deles, o diabo, porque desejavam realizar os desejos malignos dele. Jesus expôs a natureza mentirosa e homicida do diabo, afirmando que ele não se apegou à verdade. E concluiu dizendo que os judeus não creem nele, porque ele fala a verdade. Jesus proferiu essas palavras com o propósito de confrontar os judeus,
revelando-lhes a verdade sobre sua identidade e a natureza de suas obras. Essa exposição da verdade provocou resistência e rejeição por parte desses líderes religiosos. Ao longo da história, o povo judeu sempre foi conhecido por sua devoção religiosa e apego às tradições. Uma dessas tradições era guardar o sábado, um dia sagrado de acordo com a lei de Moisés, que estava presente nos 10 mandamentos. No entanto, Jesus, embora fosse judeu e tivesse sido criado dentro dessas tradições, compreendia que os verdadeiros mandamentos se resumiam a amar a Deus acima de tudo. Jesus não se prendia às tradições judaicas. E foi exatamente isso que ele demonstrou em sua vida. Em uma ocasião, ao entrar no templo, Jesus dirigiu-se aos líderes religiosos e disse: O Novo Testamento relata que Jesus realizou milagres em, pelo menos 7 ocasiões, durante o sábado, cumprindo assim seu propósito e orando a Deus. No entanto, essas ações foram duramente criticadas pelos líderes religiosos da época. Infelizmente, esses perseguidores estavam presos a regras e tradições excessivas e começaram a buscar uma maneira de eliminar desta frase: eu quero misericórdia, não sacrifícios. Não teriam condenado os judeus inocentes. Esperavam o Messias poderoso do homem e Senhor até mesmo não do sábado. Filho de carpinteiro Mateus que mal 12, tinha onde dormir. 6-8. Por essa razão, eles estavam abertos a seguir qualquer líder, carismático e influente. Novamente, Jesus confrontou-os com suas palavras. Ele disse aos seus discípulos sobre os líderes religiosos: Essa realidade ficou evidente quando Pilatos perguntou aos judeus o que eles queriam fazer com Jesus. 4. Eles ouviram os sacerdotes e os seus líderes religiosos e pediram pela crucificação dele. Enquanto Barrabás, o notório assassino, foi liberado. Isso mostra o quanto estavam espiritualmente cegos e, infelizmente, essa cegueira persiste até hoje. A principal razão pela qual os judeus não aceitam Jesus como Messias é a falta de compreensão das profecias. Eles são sua primeira vinda ao mundo. Se um cego Jesus guiar também falou sobre isso. Ambos cairão em diversas ocasiões. Mateus 15:14. Jesus mencionou a ignorância de seu próprio povo em relação à sua identidade. Essas críticas de Jesus aos líderes religiosos judeus, que se vangloriavam de ter um conhecimento perfeito da Torá, o Antigo Testamento, levaram os líderes judeus interpretaram mal as prender Jesus e condenar a morte na cruz. O Messias, que eles tanto esperavam, estava bem diante deles, mas o orgulho os impediu, e continua a impedir de reconhecê-lo. Em conclusão, fica claro que os judeus rejeitam Jesus Cristo, porque preferem seguir sua própria vontade, em vez da vontade de Deus. As evidências são claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. Infelizmente, ainda existem judeus que não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Isso vem do Senhor, eles continuam e é maravilhoso aos nossos olhos que já veio. Mateus 21:42. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Deus te abençoe.